Senhores vereadores, cidadãos que nos dão a honra da participação neste auditório, também aqueles que acompanham pela transmissão do site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 37ª sessão ordinária de hoje, dia 16 de outubro de 2017. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 36ª sessão ordinária, que foi levada a efeito no dia 9 de outubro, e havendo concordância do plenário quanto à dispensa da referida leitura, eu a coloco em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 109/2017, encaminhando balancetes referente à receita orçamentária, despesa orçamentária paga, liquidada e empenhada, extra-orçamentária e restos a pagar, da competência 09/2017, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 1056/2017, em atenção ao requerimento número 431/2017, do vereador Gideon dos Santos, solicitando informações sobre as faixas de pedestres elevadas que serão instaladas no município. Ofício número 1057/2017, em atenção ao requerimento número 432/2017, do vereador Gideon dos Santos, solicitando informações sobre a obra da quadra de esportes que está parada no bairro Jardim Aníbal. Ofício número 1058/2017, em atenção ao requerimento número 434/2017, do vereador Gideon dos Santos, solicitando informações sobre a Avenida Ciro Giareta Barcelos. Ofício número 1059/2017, em atenção ao requerimento número 438/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações da Secretaria de Cultura quanto se existe algum projeto no sentido da reativação de um cinema em Porto Ferreira. Ofício número 1060/2017, em atenção ao requerimento número 440/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações se existe algum projeto para a implantação de aulas de educação física nas EMEIs de Porto Ferreira. Ofício número 1061/2017, em atenção ao requerimento número 452/2017, do vereador Renato Pires da Rosa, solicitando informações referentes à fiscalização de veículos abandonados pelas ruas do município. Ofício número 1062/2017, em atenção ao requerimento número 457/2017, do vereador Miguel Bragione, solicitando informações sobre a realização de uma exposição de cavalos da raça manga larga ou de outras, promovendo Copa de Marcha no município. Ofício número 1193/2017, em atenção ao requerimento número 433/2017, do vereador Gideon dos Santos, solicitando informações sobre o número de denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar no município. Ofício número 1194/2017, em atenção ao requerimento número 458/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre a possibilidade de uma parceria com a empresa ambiental BRK para a colocação de pontos de distribuição de água potável, tipo poço artesiano, em alguns bairros de Porto Ferreira. Ofício número 1195/2017, em atenção ao requerimento número 459/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações se já existe algum convênio ou projeto em andamento para a revitalização de praças, áreas e ou parques públicos através do FID, Fundo de Interesses Difusos, do Governo do Estado de São Paulo. Ofício número 1196/2017, em atenção ao requerimento número 463/2017, do vereador Miguel Bragione, solicitando informações que se refere ao provimento dos agentes comunitários de saúde. Ofício número 1197/2017, em atenção ao requerimento número 468/2017, do vereador Alan João Orlando, solicitando cópia do contrato de concessão vigente da rodoviária municipal. Ofício número 1198/2017, em atenção ao requerimento número 441/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre o Código de Posturas do município em relação à distribuição de panfletos com propagandas nas residências de Porto Ferreira. Recebidos e diversos. Ofício número 159/2017, da Agência Reguladora,
em atenção ao requerimento número 442/17, do vereador Gideão dos Santos, solicitando à agência reguladora informações sobre limpeza dos coletivos e manutenção de pontos de ônibus localizados perto de lixeiras. Ofício referente ao número interno da ouvidoria 170.938 da Intervias, em atenção ao requerimento número 419/2017, do vereador Antônio Carlos Corrêa, solicitando a troca de lâmpadas queimadas na passarela José Zaniboni, na rodovia Vicente Bota, SP-215, no acesso aos bairros Jardim Águas Claras e Jardim Anésia. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. Requerimento número 492/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento no sentido de solicitar informações sobre o Centro Dia do Idoso Maria de Fátima Ferrari Bulgarelli. Número 1. Existe algum projeto para a colocação de aparelhos de ar-condicionado na sala principal do referido centro? Número 2. Se sim, existe uma previsão de prazo? Número 3. Se não, poderia voluntários conseguir junto à iniciativa privada esse tipo de aparelho e funcionários da Prefeitura fazer as instalações? Justificativa. Esse vereador esteve visitando as instalações do Centro Dia do Idoso Maria de Fátima Ferrari Bulgarelli, localizado no Jardim Porto Seguro, e constatou o excelente trabalho realizado pela equipe da coordenadora Josi Vilela. Hoje são cerca de 20 pessoas da terceira idade ali atendidas, mas a sala principal fica exposta ao sol e o calor neste local é insuportável, causando até riscos à saúde dos idosos que ali frequentam. Plenário Signatos, 10 de outubro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento 492, que solicita informações sobre o Centro Dia do Idoso Maria de Fátima Ferrari Bulgarelli, está em discussão. Com a palavra o autor da matéria, vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, estive na semana passada visitando o Centro Dia do Idoso e parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela instalação, parabenizar os funcionários pelo excelente trabalho ali realizado. Mas pude constatar que aquela parte da sala onde eles ficam ali fazendo as atividades ou assistindo a televisão, ela é exposta ao sol o dia inteiro. E tinha 3 ventiladores ali funcionando, mas não adiantava. Eu passei mal os 10 minutinhos que eu fiquei ali. Isso causa até uma certa deficiência para o idoso, para a pessoa que está ali, acabar fazendo suas atividades, né, exercendo tudo legal, as coisas, e acabar ali, né, tendo até um problema de saúde por causa desse calor. Então, eu fiz esse requerimento para saber se tem algum projeto, tá, da promoção social, né, da assistência social, de colocar ali um aparelho de ar-condicionado naquele local, deixar a parede um pouco mais escura para proteger um pouco dessa insolação. Se não, se a iniciativa privada poderia conseguir esses aparelhos e a prefeitura colocaria a mão de obra. Porque se essa resposta vir positiva, eu vou atrás de alguns empresários para conseguir esse aparelho de ar-condicionado para colocar para esses idosos, ter um pouco mais de conforto ali e poder fazer as suas atividades com mais tranquilidade, com mais conforto. Boa noite. A matéria continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 493/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento no sentido de solicitar as seguintes informações. Mesmo no período de anistia com a lei de isenção de débito dos contribuintes que estão em atrasos com seus tributos municipais, o Departamento Jurídico da Prefeitura pode executar judicialmente contribuintes que estão em atraso, mesmo aqueles que já fizeram a proposta de parcelamento, mas que ainda não efetuaram o pagamento, apenas fizeram o primeiro acordo.
Justificativa. Esse vereador recebeu reclamações nesse sentido, também verificou o mesmo tipo de reclamações em redes sociais, inclusive no meu próprio caso. Plenário Ciro Ignatius, 11 de outubro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento 493 está em discussão. Com a palavra o autor da propositura, vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, Paulo, comunidade, FM, programa Abordagem Regional, saudar aí a presença dos ex-vereadores, Zé Duz e Osmar Motos, Maguila também estava aí. Senhor presidente, fiz um requerimento, subscrito pelo amigo, colega, vereador Kiko Mecânico, pedindo se a prefeitura teria algum projeto de fazer uma anistia para quem tem débitos, né, de IPTU, débitos fiscais. E a resposta foi positiva, foi enviado um projeto a essa casa, aprovado por unanimidade, e até eu falei, muitas vezes pessoas que pagam em dia acabam ficando descontentes com esse tipo de anistia, porque, poxa, eu pago em dia, aí vem dar uma anistia, mas ninguém deixa de pagar suas contas porque vai esperar uma anistia. A pessoa deixa de pagar o IPTU porque o IPTU você consegue dar uma enrolada e a conta de energia não, a água não, o telefone não, e a pessoa, por falta, né, de condições na época, acaba deixando o pagamento. Eu mesmo tive um débito, anos passados, antes de ser vereador. Tive, não tenho vergonha nenhuma de falar nessa tribuna. E aí eu comecei a acompanhar o seguinte, teve a lei, teve a anistia, vai até dezembro, mas a prefeitura simplesmente está notificando, mandando judicialmente, e aí vem contas bloqueadas, a pessoa vai sacar o dinheiro no banco, a conta está bloqueada porque foi para a justiça, não recebeu nenhuma informe, tá? E isso aconteceu. Então, poxa vida, se teve essa anistia até o final do ano, então espera um pouquinho para acionar judicialmente. A própria lei diz, é uma anistia, sabe? Está esperando, não precisa agir na hora que você abre uma exceção. Se vai até dezembro o prazo, poxa, então espera até dezembro. Passou esse prazo, começa a acionar na justiça. Agora, simplesmente, a procuradoria está mandando, de qualquer jeito. Eu fui lá na procuradoria, muito mal atendido. O pessoal da dívida ativa me atendeu muito bem. Os meninos que trabalham ali na frente. Mas o pessoal da procuradoria, me desculpa, só porque são funcionários concursados, ninguém pode mexer? Vocês atendem o povo, vocês trabalham pelo povo, por favor, tenham um pouco mais de bom senso e saiba atender as pessoas. Porra, vocês são funcionários públicos, não interessa se é concursado ou não, se é procurador, se é advogado. Atendem direito às pessoas. Boa noite. Continua em discussão. Em votação. O requerimento 493 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 494/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações sobre mutirão de limpeza nos bairros. Número 1. Existem estudos referentes ao mutirão de limpeza nos bairros? Número 2. Se sim, quando será executado esse serviço? Número 3. Se não, há possibilidade de execução ou quanto antes, haja vista a necessidade de limpeza nos bairros? Plenário Ciro Ignatius, 11 de outubro de 2017. Marcelo Ozelim, vereador. O requerimento 494, que solicita informações sobre mutirão de limpeza nos bairros, está em discussão. Com a palavra o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente e todos que nos escutam através das ondas sonoras da comunidade FM e também aquele que está ligado através do site do Poder Legislativo. Eu, na verdade, achei muito interessante o requerimento do vereador Marcelo Ozelim e eu vou subscrever este requerimento. Na verdade, eu estava ali olhando e eu vi quanto, não só mutirão, tá? A gente sabe, nós sabemos que está tendo uma grande dificuldade aí com o transporte, o departamento de obras
né? Nós sabemos que está difícil, está sucateado alguns caminhões, mas esse mutirão é mais do que necessário. Chegou uma hora e um momento de ser feito em Porto Ferreira. Porque, na verdade, em alguns locais e alguns lugares da cidade, em alguns pontos da cidade, está caótico. Não simplesmente um dever. Eu vejo isso aqui como eu na verdade perdi a palavra aqui, mas é um dever, uma obrigação. Isso mesmo, é uma obrigação, essa é a palavra. Tá? É uma obrigação, porque ficou caótico. Tem um ponto que, na verdade, um munícipe me procurou, na verdade, e lá no Santa Luzia, um bairro novo, um lugar bonito, ali está todo mundo empenhado para fazer ali, né, na verdade, o asfalto, mas tem um canto ali que eu preciso entender. Agora está colocando entulho, não consigo entender. Inclusive, essa munícipe disse: Ismael, eu tenho medo de passar ali, porque é um buraco, estão jogando entulho ali, mas tem certa hora que eu não consigo passar mais, porque eu tenho medo que saia alguém dali de dentro. Tudo fechado, eu vou até fazer um documento, na verdade, pedir uma informação para saber em questão de quem é esse lote, de quem que é essa área e por que ali está inserindo. É assim que começa. Começa ali, solta um pouquinho de terra ali, um pouquinho de entulho, daqui a pouco está, né, essa situação que chegou ao Porto Ferreira. Avenida aqui, nós temos a Avenida do Comércio, bem a proximidade aqui em cima do restaurante da Gaúcha ali. Eu não consigo entender como que tem pessoas que têm coragem de jogar lixo ali. Nossa cidade, uma cidade que está aí, nós vimos aí essa semana, né, está encaminhando, o turismo com certeza vai fomentar, nós vamos triplicar isso, se Deus quiser, eu creio isso em nome de Jesus. Porto Ferreira precisa desandar, Porto Ferreira precisa caminhar, e nós estamos aqui como fiscal da cidade. Eu vejo Porto Ferreira ainda muito suja, Porto Ferreira ainda está muito longe de uma cidade bem organizada na questão de limpeza. Então aqui fica os meus sentimentos quanto ainda, né, o meu descontentamento ainda com essas calamidades que tem acontecido com o nosso município. A matéria continua em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha pela meio de comunicação. Eu também quero subscrever esse requerimento, porque a região onde eu moro também, nos bairros ali, Marcelo, principalmente no Salzano, aquela parte baixa ali, precisa urgentemente de limpeza mesmo. Esse mutirão aí, eu quero saber que forma que vai fazer, como que vai fazer, qual é o procedimento para atuar nessa limpeza. Eu gostaria também de estar informado, voltar junto ali para ver se abrange todos os bairros necessitados na região de Porto Ferreira, principalmente no Centenário, Salzano, no Jardim Vitória, ali no Porto Belo, ali na Vila Real, ali no Santa Cruz, ali. Então, isso é muito bom, quero dar os parabéns e, demais, muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação e que se fazem presente, uma boa noite. Parabenizar o vereador Marcelo, a respeito da matéria, viu, Marcelo? A grande parte das indicações apresentadas pelos vereadores aqui dessa Casa de Leis, principalmente os que são feitos da minha autoria, estão relacionados à questão da limpeza pública. Nós temos alguns pontos críticos da cidade que eu vou apontar agora, que o descarte de lixo, ele é diário. A prefeitura tira de colher e o povo joga de pá. Enquanto não tiver uma postura por parte da prefeitura municipal em multar, em apreender esses veículos, ou seja, punir da forma que tem que ser feito,
nós não vamos conseguir limpar a nossa cidade nunca. Estrada Velha de Descalvado. Está uma porquice. As imediações do Estado Ferreirão. É brincadeira. No começo do ano, a prefeitura foi lá, fez uma limpeza, tirou mais de 20 caminhões. 20 dias depois, tinha mais 20 caminhões de sujeira. Principalmente resíduos de cerâmica artística. Imediações do bairro Santa Luzia e Porto Seguro, na residência, ali também nas referências ali do José Gomes. Descarte legal de lixo e de material de cerâmico. Estrada Velha de Pirassununga, então, nem se fala. E aí, com a chegada das chuvas, gera um outro problema relacionado à criação de zika vírus, dengue. Isso cria uma série de problemas para a cidade. Então, eu acho que está na hora das políticas públicas relacionadas a resíduos sólidos avançar nesse sentido, dar uma área de descarte correta para o material de cerâmica, ou seja, gesso, peças de cerâmica que não tem serventia, caco de cerâmica, enfim, nós precisamos avançar nisso. E a população, de uma certa forma, precisa se conscientizar, porque está causando dano para ela mesma. É como eu disse aqui no começo da minha fala. Gente, nós estamos tirando de colher, o povo está jogando de carriola, de pau, não é possível. Outro reclamo que eu gostaria de estar fazendo, que é uma coisa que eu já venho reclamando aqui já faz tempo, relacionado também à limpeza pública. Coleta de lixo seletiva. Estão com os caminhões de lixo quebrado, estão carregando o lixo com caminhão de carroceria. Precisa tomar uma atitude urgente a respeito disso, e a questão da varrição de rua também. Avenida do Dr. José Ferreira de Azambuja, 3 meses sem passar varrição. Então, precisa efetivar esses serviços públicos. A prefeitura vem deixando a desejar, a gente está correndo atrás de um novo caminhão de lixo. Existe aí, por parte do Poder Executivo, a terceirização da limpeza pública do município. Se for para melhorar a qualidade de vida da população, que faça a terceirização. Mas do jeito que está, não pode continuar. Segue em discussão o referido requerimento. Em votação, o requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 495/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações quanto ao terreno localizado ao lado da creche de Janira de Moraes Costa, no Jardim São Manuel. Número 1. O referido terreno pertence à Prefeitura Municipal? Número 2. Se sim, existe a possibilidade de se criar uma área institucional no local? Número 3. Se não, qual outro espaço do bairro poderia abrigar atividades recreativas para os moradores? Plenário Ciro Ignacio, 11 de outubro de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento 495, que solicita informações quanto ao terreno localizado ao lado da creche de Janira de Moraes Costa, no Jardim São Manuel, está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 496/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações quanto à descontaminação da areia do parquinho de lazer do Parque Municipal Henriqueta Libertucci. Número 1. Quando foi efetuada a última troca da areia do referido parquinho? Número 2. Sabemos que a areia é uma matéria que transmite muitas doenças. Quais cuidados e informativos existem no local, pois existe grande concentração de animais silvestres e domésticos? Justificativa. Esse vereador foi procurado por um cidadão na qual o mesmo presenciou atos de animais domésticos na areia no parque da região onde são exercidas atividades recreativas com crianças. Plenário Ciro Ignácio, 11 de outubro de 2017, Ismael Miguel da Silva, vereador. O requerimento 496 está em discussão, que será preenchida pelo autor da matéria, vereador Ismael Miguel da Silva.
Senhor presidente, vereadores, público presente, na verdade, quero fazer menção fiz menção a essa matéria, este requerimento. Isso é saúde, tá? É um trabalho na farmácia, todo mundo sabe, as pessoas ali sempre passando, né? Vários pais de alunos conversando comigo e eu vi que o problema quase era similar. Né? Então, se tratava ali de uma coceira, de uma micose, e eu sempre tentando trazer informação, e eles falavam que até então eles passavam sempre um bom tempo ali no parque. E um pai de um amigo disse que tinha um outro ser, na verdade, ali passeando com o seu animal doméstico, e esse animal fazendo uso da areia, onde as crianças, na verdade, usam para fazer usar, né, no lazer. E eu peguei e olhando em toda aquela situação, eu fui até o parque, está ainda, né, em boas condições, mas precisa melhorar muito. E eu vi que não é simplesmente os animaizinhos ali que usam aquela areia. Na verdade, aquele lugar, a localidade ali naquela esquina, é lugar onde quando muita água, com muita densidade cai ali, a enxurrada traz muita doença. Não tem como. A areia, ela é fácil a areia adquirir e suportar o tanto de bactérias, vírus que existe. Então, eu fiz esse requerimento. Na verdade, o que eu gostaria, tá? Eu vou estar aqui conversando com o prefeito e, de certo em certo tempo, nós vamos fazer a descontaminação desta areia do parque. Estou também entrando com um pedido de um requerimento, que nós vamos fazer isso também nas escolinhas, nos parquinhos. As escolas têm sim, nós temos que dar qualidade de vida para essas crianças. É o nosso futuro. As crianças precisam o melhor. E às vezes aí está com vírus, diarreia, uma bactéria, uma coceira, uma micose, e não sabe de onde vem. Foi passear, vai para casa, vai para o hospital e está aquela calamidade. Aí o médico chega lá e fala, é uma virose. Mas da onde foi? Proveniente da onde? Então nós estamos aqui, nós queremos o melhor para os nossos munícipes. A matéria continua em discussão, em votação. O requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores, constando o voto favorável do vereador Gideão dos Santos e a ausência do vereador Antônio Carlos Correia. Indicações. Indicação número 711 de 2017, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo que estude a viabilidade de transformar a rua Francisco Denunci em sentido de mão única. Indicação número 712, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo uma ampla limpeza na rua Antônio Benedito Borelli, altura do número 184, no Jardim Salgueiro. Indicação número 713, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo uma ampla limpeza na rua Daniel Pereira, no Jardim Sérgio Dornelles de Carvalho. Indicação número 714, do vereador Antônio Carlos Correia. Ele voltou? Vereador Gustavo Braga, as indicações do vereador Antônio Carlos Correia, elas passam a valer no momento em que ele estiver no plenário. Peço ao senhor que proceda novamente à leitura das indicações. Indicação número 711, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo que estude a viabilidade de transformar a rua Francisco Denunci em sentido de mão única. Indicação número 712, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo uma ampla limpeza na rua Antônio Benedito Borelli, altura do número 184, Jardim Salgueiro. Indicação número 713, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo uma ampla limpeza na rua Daniel Pereira, no Jardim Sérgio Dornelles de Carvalho. Indicação número 714, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo operação tapa-buracos, bem como ampla limpeza em toda a extensão das ruas Antônio Maximiano, João Machanocker, José Lázaro de Araújo e Avenida João Bento da Fonseca, no Jardim Sérgio Dornelles de Carvalho. Indicação número 715, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo colocação em local de fácil visibilidade de placas indicando o horário de funcionamento dos órgãos públicos municipais. Indicação número 716, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo
melhoria na sinalização de trânsito no trevo localizado na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, nos cruzamentos com a Rua Daniel de Oliveira Carvalho e com a Avenida Dr. José Ferreira de Azambuja. Indicação número 717 do vereador Marcelo Zelim, sugerindo a pintura de lombadas existentes na Rua Dona Balbina. Indicação número 718 do vereador Marcelo Zelim, sugerindo a instalação de um ponto de ônibus na Rua Batista Covre, altura do número 215, no Jardim Jandira. Indicação número 719 do vereador Gustavo Braga, sugerindo estudar a possibilidade de colocar a programação do espelho d'água, localizado no calçadão Neno Peronde, para funcionamento o dia inteiro em feriados e finais de semana. Indicação número 720 do vereador Alan João Orlando, sugerindo que se intensifique o serviço de limpeza pública no Jardim São Manuel, tais como varrição e coleta de lixo, pois diversos moradores estão reclamando da falta do mesmo. Indicação número 721 do vereador Alan João Orlando, sugerindo que se realize um serviço de manutenção da rede de esgoto no Jardim São Manuel, haja vista que alguns bueiros estão exalando forte cheiro por toda a comunidade. Indicação número 722 do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo entrar em contato com a empresa BRK Ambiental, agência reguladora, no sentido de fazer reparo no asfalto da Praça Pascoal Salzano, número 92, no bairro Vila Maria. Palavra livre inicial. Não há nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial. Passemos, pois, ao intervalo regimental que será explorado por 10 minutos na sala interna de reuniões do Poder Legislativo.
Senhores, encerrado o intervalo regimental e a suspensão dos trabalhos, que até se alongou pelo tempo que havíamos planejado, nós entramos na ordem do dia. E na ordem do dia nós temos a segunda discussão do projeto de lei número 53, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018. Esse projeto de lei, como disse, está em segunda discussão, já está preenchido de todos os requisitos do procedimento legislativo, isto quer dizer que ele está preenchido de todas as vistas necessárias, e eu coloco, portanto, em discussão o aludido projeto de lei. Em votação, o projeto de lei número 53, de 2017, foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós temos dois projetos de lei complementar. O projeto de lei complementar número 13 e o projeto de lei complementar número 14. O número 13, ele tem o seguinte teor: altera dispositivos da lei complementar número 88, de 13 de novembro de 2009, que reestrutura o regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Porto Ferreira. Ambos projetos possuem primeira e segunda discussão, por serem projetos de leis complementares. A alteração no artigo 89, ela dispõe no parágrafo 9º que os membros do Conselho de Administração receberão mensalmente remuneração a membros de órgãos de decisão colegiada denominada GETOM, de 25% da referência básica do município, e o presidente do Conselho de Administração de 50% da referência básica do município, não incorporáveis para quaisquer efeitos e não poderão exercer cargos públicos de qualquer natureza no Portoprev. O projeto de lei complementar número 14, ele reestrutura o Comitê de Investimento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do município de Porto Ferreira, COINVEST, e define seu âmbito de competência, estrutura e funcionamento. É o seguinte, senhores vereadores, ambos os projetos, o número 13 e o número 14, eles estão em desacordo com o artigo 29 da nossa Lei Orgânica Municipal. O artigo 29, ele traz no segundo parágrafo: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 2º, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Esses projetos, eles são de absoluta importância, ainda mais por serem projetos de lei complementar. Eles carecem, pois, da realização de audiência pública. Portanto, e por que carecem da realização de audiência pública? Em razão da modificação dessas leis complementares, mas no que tange ao impacto que isso pode causar aos servidores públicos efetivos e aos inativos. Portanto, eu retiro os dois projetos de lei e os recolocarei em pauta desde que sejam realizadas as audiências públicas necessárias para o feito. Nós temos agora o projeto de lei da emenda à lei orgânica, número 4, de autoria dos vereadores Alan João Orlando, Antônio Carlos Correia, Alessandro Rossi Bertazzi, Francisco Donizete Pereira, Gideon dos Santos, Gustavo Braga, Ismael Miguel da Silva, Marcelo Zelim, Miguel Bragione, Renato Pires da Rosa e Sérgio Rodrigo de Oliveira. Esse projeto de emenda à lei orgânica, ele está também em segunda discussão. Ele já teve o parecer jurídico da Câmara Municipal pela constitucionalidade, ele já teve a reunião das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cultura, Assistência Social e Saúde, e todas essas comissões exararam parecer favorável acerca do projeto e já também passou pela primeira votação. Lerei a modificação referida no projeto. Artigo 1º. Fica modificada a redação do caput do artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90. A publicação das leis e atos legais e institucionais municipal
enquanto não houver imprensa oficial, será feita em órgão de imprensa ou por afixação na sede de cada poder. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Está, pois, em discussão, em segunda discussão, o referido projeto de emenda à lei orgânica. Com a palavra o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, nós discutimos sobre o assunto. É um assunto que atinge diretamente, né, a nossa imprensa, os meios de publicação oficial. No nosso entender aqui, isso aí é apenas para você ter uma opção no caso de não ter como fazer uma publicação. E aí deixar em maus lençóis o agente público. Você tem que ter sempre uma segunda opção, você tem que ter sempre uma alternativa. Esse projeto não é a criação de um diário oficial. Diário oficial vai ter que ser um outro projeto de lei, uma outra forma, um outro jeito. Tá? Então, no primeiro momento, quando nós achamos já que estaria criando o diário oficial, não, de forma alguma. Tá? Hoje o diário oficial ainda da Câmara é o Jornal do Porto e continuará. Só que tem um limite de publicações. Esse limite foi atingido e nós temos compromissos até sob penalidade do Tribunal de Contas, deixando colegas aqui de comissões, que são presidentes de comissões, membros de comissões, em maus lençóis, se nós não tivermos uma alternativa. Então, o meu voto vai ser a favor, tá? Porém, antes da criação do Diário Oficial, nós vamos tentar uma outra alternativa, tá? Que nós já discutimos entre a gente. Então, esse aqui, quero deixar bem claro, o meu voto não é pela criação do Diário Oficial. O meu voto é para você ter uma opção de alternativa, se caso a gente não tiver uma outra opção, tá? Que nós estamos buscando essa opção conforme nós conversamos com todos os colegas. Continua em discussão, com a palavra o vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui pelos meios de comunicação, bem como o vereador Gustavo falou, não é a criação, e sim uma segunda opção para que nós tenhamos aí uma forma de não complicar também o poder. Está bem claro no que o presidente já expôs aqui, então meu voto também é para sim uma segunda opção, para que a gente também não fique refém de uma situação que venha aí a atrapalhar ou até prejudicar nós das comissões. E eu acho que está bem esclarecido, tenho certeza que outros vereadores vão colocar aí as suas opiniões e vai deixar claro para todos a nossa propositura aí na votação dessa noite. Muito obrigado. Segue em discussão e usará da palavra o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente, a todos que nos acompanham através das redes sociais, também através da Rádio Comunidade FM. Nós estivemos agora há pouco em discussão no intervalo regimental. Ficou muito claro aqui que eu também vou ser a favor de aprovar a emenda à lei orgânica, mas eu quero deixar bem claro que eu também sou contra a criação do Diário Oficial do Poder Legislativo, por enquanto. Tá? Nós vamos tentar uma outra opção, conforme combinado, mas, infelizmente, nós deparamos aqui com essa situação e que, se a gente não fizer isso, nós vamos estar prejudicando os colegas aqui, inclusive eu também, que sou presidente de uma das comissões. Então, nós gostaríamos de deixar bem claro aqui para a imprensa de Porto Ferreira que aqui nós não somos a favor de excluir eles e nem de criar um outro diário por enquanto. Nós somos a favor aqui da emenda para que a gente possa criar um mecanismo agora de estar publicando e não prejudicar o andamento aqui da Casa de Leis. O projeto segue em discussão. Com a palavra o vereador Ismael Miguel da Silva.
senhor presidente, vereadores, público presente. Venho eu fazer menção aqui quanto ao projeto de lei, né, ao projeto de emenda à lei orgânica, que foi dito aqui, número 4 de 2017. E eu vou novamente fazer questão de frisar, tanto porque eu sou secretário da Comissão de Finanças e Orçamento. Nós sabemos que nós temos um prazo. Foi muito bem esclarecido, muito boa reunião, na verdade, é isso que nós precisávamos. Eu estou aqui e diz assim: dispôs sobre a alteração da lei orgânica municipal e da outras providências. O artigo 1º, fica modificado a redação do caput do artigo 90 da lei orgânica do município, que passa a vigorar com a seguinte redação: o artigo 90, a publicação das leis e atos legais institucionais municipal, enquanto não houver imprensa oficial, será feito em órgão de imprensa ou por afixação na rede de cada poder. O artigo 2º, esta emenda entra em vigor já, né, na data revogada. Enfim, deixa eu dizer uma coisa. Eu vejo isso ordem, tá? Nós chegamos aqui num ponto, né, que eu vejo que já queimou a gordurinha aí, nós tínhamos que fazer no tempo, que é para o ano, e nós vimos que há sim a possibilidade, tá? Eu sou a favor, eu também sou a favor, tanto porque a comissão ela tem aí que exarar aí o parecer, ela tem que publicar isso até o dia 1º agora desse mês de novembro, tá certo? E eu queria deixar bem claro aqui para vocês, eu também sou contra a criação do diário, na verdade, sou contra neste momento, sou contra, tanto porque o jornal ele tem feito um trabalho de excelência, tanto que eu parabenizei aos 40 anos, e eu disse que é um trabalho que tem trazido responsabilidade e tem com credibilidade, então tem que continuar, nós vamos continuar trabalhando, tá certo? Então isso aqui não modifica nada, isso aqui não altera nada, não vai trazer danos, na qual, na verdade, eu tinha sim por mim até então essa preocupação. Nós sabemos que ali há famílias, ali há pessoas que trabalham, ali, na verdade, as pessoas saem do seu lar, estão ali todas, né, empenhadas para trazer a primeira notícia, na verdade, que nós temos, o único jornal da cidade. Então, eu venho aqui dizer para você que isso não altera, na verdade, não cria esse diário e esse elo também não vai ser desfalecido. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação, muito bem frisada por todos os colegas vereadores, essa questão do projeto de emenda à lei orgânica número 4 de 2017, ela não cria o diário oficial aqui no município. Por que todo mundo mencionou isso, né? Porque é uma discussão de todos os colegas, e eu acho que é unânime, como a nossa população ela está acostumada a material impresso, ao jornal impresso, devido ao alcance que ele tem no meio da população ferreirense. Outros municípios já têm um costume muito maior de diário oficial, enfim, por aí vai. Agora no município de Porto Ferreira não. Então nós entramos nessa discussão, vimos aqui a questão das comissões, eu sou presidente de 2 comissões, nós temos que fazer as publicações de algumas situações referentes às comissões. Então, em respeito aos colegas também, que fazem parte, assim como eu, de presidência de comissões, em respeito à gestão aqui da Câmara Municipal, que também precisa fazer as suas publicações, eu sou favorável a essa questão da emenda à lei orgânica, mas já me posiciono ao contrário em relação ao diário oficial, caso haja alguma estipulação que eu não concorde dentro do seu projeto de lei. Ou seja, vai ser votado um outro projeto de lei, se vier ou não a ser criado um diário oficial. Essa questão da lei orgânica, ela não cria nenhum diário oficial no momento. Ela dá uma opção, principalmente nos casos que nós temos prazos para poder fazer algumas publicações, quanto eu já mencionei,
a gestão e as comissões, então, trabalhando em conjunto com todos os vereadores, questão de legalidade, moralidade, publicidade, os princípios que regem a administração municipal, em respeito a cada um dos colegas, é essa a decisão do meu voto nesse primeiro momento. Está em discussão, com a palavra o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que nos ouve por meio de comunicação. Vários colegas já mencionaram aqui, então, essa reunião foi muito importante para o esclarecimento, as dúvidas que a gente tinha, a não prejudicar ninguém e, principalmente, os nossos colegas têm prazos para resolver esses problemas. Então, eu também sou a favor, mas, como os nossos colegas disseram, estamos atentos e vendo para que não prejudicamos o jornal. Bem? Segue em discussão. Usará da palavra o vereador Antônio Carlos Correia. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos ouve pela rádio e por meio de comunicações. Primeira coisa, eu respeito muito o nosso Jornal do Porto, né? Então, todas as matérias que lá estão é conhecimento da população. É o jeito mais fácil de chegar até a população de Porto Ferreira. É pelo Jornal do Porto. Então, eu também sou favorável na situação do nosso projeto hoje e sou contra a criação de algum outro diário oficial. O Jornal do Porto está aí para nos servir, como diz lá, né? Servindo sempre a população, alguma coisa nesse sentido. E, do mais, eu agradeço a presença de todos aí e uma boa noite. Segue em discussão. Vereador Gideon dos Santos, por favor, pode usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação, uma boa noite. Esse projeto, essa alteração na lei orgânica municipal, todos aqui já falaram que ela não cria um diário oficial, e sim ela é uma alteração para que tenha nova mudança, para que chegue a essa situação de criar um diário oficial através de um outro projeto de lei que irá passar por essa casa, se caso necessário for. Não é uma certeza que se crie esse diário oficial aqui do Legislativo. Em a questão, eu tenho 34 anos, quando eu nasci, o Jornal do Porto já existia. Meu pai assina há muito tempo o Jornal do Porto, e todo final de semana a gente acompanha as notícias, já é corriqueiro todo final de semana. É um jornal importante para Porto Ferreira, que leva a notícia para o munícipe, daquele que está na sua casa, esperando a notícia do Legislativo e do Executivo também ali. Mas essa é uma grande preocupação da população e de alguns outros interessados aí, achando que essa alteração na lei, ela há de prejudicar o jornal. Esse não é o objetivo da lei. É importante que todos os vereadores que estão junto em apoio ao jornal também, ou a criação do Diário Oficial, que justifique o seu voto aqui, para que seja bem esclarecido ao cidadão de Porto Ferreira. Meu voto vai ser favorável, sim, pois sou presidente de comissão e temos uma grande preocupação com os prazos legais de exarar parecer, de publicar as audiências públicas que são necessárias nessa Casa de Lei. Então, meu voto é favorável. Deixa aqui, estamos um pouco preocupados com essa situação, mas, se necessário for criado um diário oficial, vai ser. Se necessário for também a continuação das publicações por em diante no jornal, também continuará. Ninguém está contra o jornal, ninguém está nada que possa estar sendo vinculado aí em jornais, em alguns sites já saíram também, mas nada disso é verídico. O verídico é que venham aqui e acompanhem o que está acontecendo realmente, para que se esclareça a todo cidadão ferreirense o que está acontecendo. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, esse projeto ele veio para criar um mecanismo, apenas isso, uma opção para que não venha a ocorrer futuramente o que nós estamos vivendo hoje.
nós não temos uma opção. Então, ao ponto de prejudicar os trabalhos, de ter uma opção de publicar e afetar os nossos colegas também, que fazem parte das comissões. Então, eu acho que estava havendo um mal-entendido, foi explanado, foi explicado, então eu acho que não há dúvida nenhuma, meu voto é a favor, e quanto ao diário oficial, eu acho que também deve ser discutido. Continua em discussão. Senhores vereadores, o projeto em tela, como todos escorreram, ele abre essa disponibilidade na lei orgânica a respeito da existência, de uma possibilidade de existência de uma imprensa oficial. Então, ele diz lá que enquanto não houver a imprensa oficial. No entanto, como os senhores arguíram sobre diário oficial, para que se crie um diário oficial do município, já foi analisado pelo jurídico da casa a necessidade de um projeto de lei específico. E esse projeto de lei, ele tem uma amplitude. Por exemplo, se a Câmara apresentar um projeto de lei de criação de um diário oficial, esse projeto de lei ele vai abranger tanto a Câmara quanto o Poder Executivo? Não. Ou depende. Não, primeiro, porque a Câmara ela limita a sua função, a função do Legislativo. Depende, porque se o Executivo quiser fazê-lo, ele pode. Mas a decisão do Executivo, ela vincula a decisão da Câmara? Não. A decisão de uma criação, hipoteticamente, de um diário oficial no Poder Legislativo, ela é competência da Câmara, ela é decisão da Câmara. E a decisão de criação de um diário oficial do Poder Executivo, no caso de submissão a um projeto de lei, também passará pelo crivo da Câmara. Então, são situações distintas, paralelas. O projeto de emenda à lei orgânica está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O projeto de emenda à lei orgânica foi aprovado pela maioria dos vereadores, tendo um voto contrário pelo vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Está encerrada a ordem do dia e iniciamos a palavra livre final, chamando o vereador Alessandro Rossi Bertazzi, inscrito previamente. Senhor presidente, colegas vereadores, eu já havia tratado a respeito da Estrada Velha lá de Descalvado, em relação àquela situação do lixo que o pessoal está descartando. Mas eu queria também estar dando uma cobrada no maquininha, que leve lá então para o pessoal do Departamento de Obras, lá para o Marco Aona, para o Everaldo, que faça o serviço de manutenção naquela via. Inclusive, naquela parte que leva ao antigo lixão, na Estrada Velha de Descalvado, especificamente ali na propriedade dos Pulse, do Zé Alvinho ali. Tive uma reivindicação por parte de proprietários rurais daquela região. Então, estou aqui solicitando essa informação. Queria parabenizar também pelo fato que aconteceu hoje, a sanção ao projeto de lei que cria Porto Ferreira, a capital da cerâmica artística e da decoração. Então fica aqui o nosso muito obrigado ao Newton Lima, lá da cidade de São Carlos, ao Fernando Bonelli, ao Tiago Tadeu, que elaboraram esse projeto na gestão do então prefeito, Dr. Maurício Razi. O Fernandinho é turismólogo, na época o Tiago era responsável pela seção de turismo, foram eles que desenvolveram esse projeto, encaminharam esse projeto em Brasília, isso tramitou durante anos. O Rômulo Ripa teve até Brasília, junto com então o senador do nosso partido, do PSDB, senador José Serra, que solicitou, isso foi aprovado no Senado e hoje foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Quem ganha com isso? A população de Porto Ferreira. Então, se a gente não tinha esse título, era de forma informal, agora Porto Ferreira é a capital da cerâmica artística e da decoração. Parabéns a todos aqueles que trabalharam para o desenvolvimento e para um futuro melhor para a cidade de Porto Ferreira, prefeito, toda a sua equipe, parabéns.
Inscrito em segundo lugar para uso da palavra livre final, o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, ainda a respeito do Diário Oficial, sou contra a criação do Diário Oficial, desde que tenha uma outra opção. Respeito o voto do colega Dentinho, conversamos muito sobre esse assunto, eu acho que é um assunto que tem que ser bem debatido, tá? Porque nós temos um jornal em Porto Ferreira, jornal de credibilidade, nós temos um jornal de história em Porto Ferreira, um jornal que sempre publica os atos públicos. Essa votação, vou deixar bem claro, porque eu estive no jornal. Eu conversei com meu amigo André Bellini, João Bellini, falei que o meu voto iria ser contrário à criação do Diário Oficial. Quero deixar bem claro que eu votaria contra a criação do Diário Oficial, porque nós estávamos achando uma outra saída. Essa votação de hoje não é a criação do Diário Oficial. Então eu quero botar um pinguinho no i para depois não falarem besteira, né? Para não falar que eu recuei com a minha palavra. Não. Eu sou contra a criação do Diário Oficial, desde que nós temos uma opção, como nós estávamos conversando. Hoje não foi esse o caso, tá? Quero também aqui agradecer o primeiro secretário, Renato, tá? Que tem uma paciência grande, mas não é por isso não. Quero agradecer porque pessoas que precisaram dele, eu pedi para ir até lá, conversar com ele, foram muito bem atendidas. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Um trabalho muito, muito bacana, um trabalho social, é um trabalho digno, tá? E continue assim, vereador, que você só tem a ganhar com isso. Eu tenho uma resposta de um requerimento. Eu havia feito um requerimento perguntando se Porto Ferreira estaria no programa do FID, que é aquela reforma de praça ou áreas públicas, né, que vem da Secretaria de Justiça de São Paulo, Secretaria Estadual de Defesa e Justiça, Defesa da Cidadania e Justiça. Ela é comandada pelo PTB, pelo meu partido, pelo deputado estadual Campos Machado, no qual Madureira, vice-presidente do PTB nacional, ele é o secretário adjunto e ele é a pessoa que é responsável por esse convênio. A resposta da prefeitura disse que está esperando abrir o edital para poder fazer o ofício, mas eu já comuniquei ao prefeito Rômulo e pedi esse ofício para ele, que eu vou, através do deputado Campos Machado, tentar a gente conseguir aí uma reforma de uma praça para Porto Ferreira. Uma outra resposta que eu tive aqui sobre as distribuições de panfletos de supermercado em Porto Ferreira. Eu pedi uma regularização, não para extinguir de forma alguma, porque é geração de emprego, mas para adequar um pouco mais, né? Tem casas que estão para alugar que tem 20 papel e continuam jogando, papel para rua, papel de qualquer jeito. A resposta que eu tive é que está sendo feita uma reforma no Código de Postura, está em andamento, não tem prazo previsto, a conclusão deve ser para o final de outubro e foram colocadas algumas determinações para esse tipo de publicidade, tá? Então essa foi a resposta da prefeitura. Uma outra resposta, eu queria agora falar com o vereador Sérgio, que eu pedi para que o Miguel também subscreveu, o Sérgio subscreveu, perguntar se tinha algum projeto para a educação física nas EMEIs de Porto Ferreira. A resposta que eu obtive foi que a Secretaria de Educação ela tem feito estudos nesse sentido. A coordenação da área de educação física está realizando um estudo com a participação de professores da educação física da rede municipal sobre essa questão. Salienta, inclusive, estudos não só para as EMEIs, mas as creches também. Inclusive, falaram que foi feito reuniões onde o professor e vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira também participou, porque ele é membro da Comissão de Educação. Tem que ter concurso para poder ter a contratação, mas existe sim estudos para ter a prática da educação física nas EMEIs e também nas creches municipais. Parabéns então à Cláudia Aguiar, parabéns ao prefeito Rômulo, parabéns ao vereador Sérgio também que está em cima dessa questão. Semana passada eu falei do site da Prefeitura Municipal e continua desatualizado.
O blog da comunicação tem notícia atualizada, mas o site da prefeitura, acabei de tirar hoje a pesquisa, consta nome ainda das pessoas da administração passada. Então, poxa vida, é tão difícil assim fazer a manutenção do site da prefeitura? Será que é assessoria de comunicação, de imprensa, não sei o quê? Mas, ou se não é para atualizar, então tira do ar. Não deixa uma coisa errada, não deixa uma coisa feia, não, que fica muito chato. O vereador Dentinho falou muito bem, parabéns, Rômulo, hoje estava uma foto junto com o Michel Temer sancionando Porto Ferreira, a capital mesmo agora, né, da cerâmica artística. Sempre briguei por isso, sempre lutei por isso, junto com a Lilian Secaf, amiga do nosso vereador Alan João, quando ela era a presidente lá da Associação da Avenida lá do Comércio, né, o Herculano também brigou por isso, e é o que Porto Ferreira quer, é o que Porto Ferreira pede. Já estou terminando, quero dizer a insatisfação com a agência do Banco do Brasil. Infelizmente, nós estamos tendo uma dor de cabeça incrível. Onde já se viu um banco do tamanho do Banco do Brasil continuar de portas fechadas e dessa forma? Horrível. Aquela fila do caixa eletrônico do Extra enorme, depois acabou o dinheiro, causou transtorno a muita gente. Parabéns ao requerimento do Miguel semana passada, mas que isso? Um Banco do Brasil não pode fazer uma coisa dessa com a gente. Tá? Parabenizar aí a Secretaria de Infraestrutura, aí, o Marco Aona, pelas obras de drenagem no Jardim Independência, ao Renan Arnone pela implantação da sala de balé lá no Museu Histórico e Pedagógico, professor Flávio da Silva Oliveira. Parabenizar também os responsáveis que estão trazendo o sinal da Rede Vida, a MF José Gonço aí pela vitória no Joesp, né? Também aos católicos. Tenho certeza que a nossa bancada evangélica respeita também, afinal de contas somos cristãos, mas aqui a nossa vizinha cidade de Tambaú, o decreto do Papa, título de venerável de Deus ao nosso padre Donizete. E também quero finalizar agora, dizer o seguinte: um deputado federal tem assessor. O deputado federal, ele pode ter assessor na base, ele pode ter o secretário municipal na base onde trabalha, ou seja, no seu estado, na sua cidade. O assessor que é registrado na Câmara dos Deputados, ele não precisa necessariamente trabalhar no gabinete em Brasília. Ele pode sim trabalhar na base do deputado federal. Ao contrário do deputado estadual ou de quem tem cargo na Assembleia Legislativa, que tem que assinar o ponto 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Então, quem trabalha na Assembleia tem que assinar o ponto de manhã e de tarde, senão é considerado funcionário fantasma. Já o assessor do deputado federal, não. O deputado federal tem direito do assessor na base. Então, vamos estudar antes de falar. Fiquem com Deus, boa noite a todos. Inscrito previamente o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente, a todos que nos acompanham através das redes sociais da Rádio Comunidade FM. Primeiramente, gostaria de dizer sobre a viagem que nós fizemos na terça-feira, dia 10/11, até a cidade de Piracicaba, onde eu, o vereador Ala e o vereador Kiko estivemos presentes, né? Primeiramente no Sindicato dos Bancários de Piracicaba, onde nós fomos até ali para estar conhecendo o pessoal ali do sindicato, alguns amigos, né, que trabalham ali, e conversando com o presidente do sindicato, o Paiva, ele proporcionou o contato junto ao superintendente da agência do Banco do Brasil de Araraquara, que é responsável pela agência do Banco do Brasil aqui de Porto Ferreira, na qual eu estive em contato na última quarta-feira, e ele disse que provavelmente na sexta-feira passada estaria voltando o atendimento na área interna do banco. Mas, infelizmente, ocorreu alguns problemas e muito provável que ainda essa semana, entre amanhã ou depois, o atendimento será retomado internamente, com atendimento ao gerente ali, ao gerente das contas, e mais uns 15 dias ainda vai
para ser retomado o atendimento nos caixas eletrônicos. Então, aí informação aí para o pessoal que estava curioso para saber. Então, mais uns 15 dias ainda para atender nos caixas eletrônicos. Estivemos também na Câmara Municipal de Piracicaba, onde fomos atendidos ali pela Valéria, que pôde nos... a gente teve ali para trocar algumas experiências, né? E também algumas leis que a gente está estudando para estar implantando aqui na nossa cidade, algumas leis também de segurança bancária, que nós tivemos acesso ali, e provavelmente em breve a gente vai estar entrando com projetos de lei aqui nessa casa. Tivemos também na Centre, Secretaria Municipal de Trabalhos e Renda de Piracicaba, onde nós fomos recebidos pelo secretário Evandro Evangelista, conhecendo um pouco da política de empreendedorismo daquela casa, também com o objetivo de trazer ideias e experiência aqui para a nossa cidade. Logo após, fomos recebidos também pela Liliane, que é assessora do secretário estadual de Trabalho e Renda, José Luiz Ribeiro, na qual nós pudemos entregar para ele o convite para estar participando da inauguração da Casa do Empreendedor, que acontece na quinta-feira aqui na cidade de Porto Ferreira, dia 19, a partir das 16h30. E muito em breve também nós estaremos em São Paulo fazendo uma visita ali na Secretaria de Trabalho para estar em busca de alguns projetos em benefício à população de Porto Ferreira. Gostaria também aqui de... Estou um pouco triste, né, por um acontecimento que aconteceu essa semana aí. Gostaria até de comunicar o Maquininha aqui que está presente, com relação à chefe da seção de meio ambiente. Infelizmente, nós temos deparado com algumas situações onde muitas das vezes o secretário nos atende com maior boa vontade, dá uma maior boa atenção para a gente, e chegam alguns chefes de seção que não querem falar com a gente, simplesmente ignora, a gente liga 4, 5, 6 vezes atrás da pessoa e a pessoa não atende. Entendeu? Então eu gostaria de falar para o Maquininha que o prefeito tome alguma atitude quanto a essa pessoa. Eu não fui a primeira, o vereador Alan também teve problemas no passado com essa pessoa. Um simples fato, eu tive procurando ela um dia lá, eu conversei com ela, ela disse, era sobre uma retirada de uma árvore, ela pediu para a pessoa entrar no protocolo e que 2 dias depois ela resolveria, porque a pessoa precisava retirar essa árvore para estar mudando de residência, porque a árvore ela levantou a calçada e não estava para a pessoa entrar com um carro. A pessoa até se dispôs a contratar uma empresa para ir lá retirar a árvore, só que ela precisava dessa autorização. Ela falou, 2 dias no máximo eu estou arrumando para você. A pessoa entrou no dia 2, era dia 10, ainda não tinha resolvido o problema. E eu ligando atrás dessa pessoa, toda hora fala ou que não está, ou deixa recado que depois eu ligo e nunca retorna. Então, total falta de respeito para com nossa pessoa e com a população ferreirense. Então, gostaria de que o Maquininha levasse esse problema ao senhor prefeito e que ele tomasse urgentemente uma atitude para que isso não se aconteça mais, nem com nós aqui da Câmara e nem com a população. Porque se atende a gente desse jeito, imagina, Gustavo, a hora que chega uma pessoa lá da população. Entendeu? Então, isso não pode acontecer mais. No mais, uma boa noite a todos e uma ótima semana. Inscrito previamente o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Quero só deixar aqui, claro, a resposta do requerimento que eu tive aqui, a respeito de... Acho que o vereador Ismael também já mandou algumas informações a respeito da faixa de pedestre elevada. E em resposta ao requerimento, veio que para a instalação dessas faixas necessitam de um estudo da mobilidade urbana. Aí tem uma resposta aqui que fala, conforme o legislativo vigente, em especial a resolução 495/2014 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece os padrões e critérios para instalações da faixa elevada para a travessia de pedestres em via pública. Destacamos seu artigo 5º, que diz: a faixa elevada para a travessia de pedestres
pode ser implantada somente em trechos de vias que apresentem características operacionais adequadas para o tráfego em velocidade máxima de 40 por hora. Seja assim suas características naturais, seja por medidas para resolução de velocidade, para redução de velocidade. Essa faixa elevada, nós estamos sempre perguntando a respeito dela, porque a gente está pedindo uma faixa elevada ali em frente ao Parque Henriqueta, na Álvaro de Góes Valeriani. Uma situação complicada. Sei que veio em resposta ao requerimento que necessitamos de um estudo da mobilidade urbana, mas os acidentes não esperam os estudos da mobilidade urbana. Infelizmente, os acidentes acontecem, senão não chamamos acidente. Isso tem que se trabalhar com prevenção. Na Rodolfo Street, na parte nova, foi solicitada também lombadas, faixa elevada, redutores de velocidade com faixa elevadas, e foi informado que seria instalado ali radares eletrônicos. Estamos aguardando até hoje. A preocupação nossa é com a falta de respeito. Vem alguma parte também do requerimento que falta um pouco de cuidado dos condutores de veículos e motocicletas, mas há uma preocupação porque enquanto não se consegue educar o cidadão, a gente tem que ter uma prevenção. E a prevenção é o melhor remédio para acidente e contra algumas coisas piores que possam acontecer. Está aqui o requerimento, mas ainda aguardamos que este ano, ainda em frente ao Parque Henriqueta, será instalada uma lombada, pois muitas pessoas, muitas crianças frequentam ali. Ali não é um lugar que está sendo frequentado só por adultos, não. A maioria são crianças que chegam ali com seus pais. Infelizmente, vem do outro lado da calçada e tem que atravessar a Avenida Álvaro de Góes, e aquela quantidade de carro, de veículo que não respeitam o cidadão está correndo. Então vamos prevenir, porque a prevenção é o melhor remédio, como eu disse. Também quero agradecer a todos os colaboradores por um evento que realizamos no sábado na Praça da Vila Maria, um evento em prol das crianças, Dia das Crianças, com brinquedos, pula-pula, som, pipoca, algodão doce. Tivemos também a participação de alguns empresários de Porto Ferreira, também do Comércio da Preta, lá na Praça da Bíblia. Foi um evento que o cidadão, bastante crianças apareceram para prestigiar. Um evento louvável de organização e de estrutura, pois esse ano ainda fizemos um evento um pouco pequeno, mas o ano que vem com certeza será um evento melhor, trazendo alegria para aquelas crianças da Vila Maria que precisam ter o seu lazer. Também quero parabenizar também ao prefeito Rômulo pela visita que esteve com o presidente Temer lá, através do turismo, que a nossa cidade está sim desenvolvendo a cada dia mais, e sendo um exemplo do turismo, será uma vitrine agora em todo o Brasil, pois temos o título agora. Com o título na mão, muda completamente, como eu posso dizer, você com o diploma tem mais valor o nome que é lhe dado. E outra questão que eu quero agradecer também a todos os vereadores que votaram, que se preocuparam com a comissão, com a presidência da comissão, com as comissões no projeto da Lei Orgânica do município. Quero agradecer de coração a todos que nos apoiaram, porque necessitamos, não há tempo hábil para que possamos esperar esse tempo todo. Do demais, quero desejar uma boa noite a todos, que Deus ilumine e dê uma boa semana a todos nós. Muito obrigado. Inscrito previamente o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha pelo meio de comunicação. Eu gostaria também de dar os parabéns ali no Dia das Crianças, que nós tivemos uma festividade ali no Bar do Isaías, onde da meio-dia às 6 horas tivemos várias opções para as crianças brincarem ali, como bolo, doces, pirulitos, bala. Foi muito prazer, foi muito bom ali. Infelizmente, nessa mesma tarde, depois das 6 horas, houve um acidente ali, e por falta de a pessoa não prestar atenção, ali muito movimento, ou um feriado, então, o que acontece? Passa um pouco do limite, e por falta ali de mais, a gente vem pedindo as lombadas, redutores de velocidade. Então, ali, como já teve também acidente ali na estrada vicinal Sebastião Virgílio de Carvalho, acidente quase fatal ali, com perca quase total do carro do rapaz. Então, venho aqui pedir encarecidamente que
eu já fiz um requerimento ali, que faça um estudo imediatamente, há uma lombada ali. Infelizmente, foi falado aqui já, nós precisamos sim de colocar essas lombadas, porque a pessoa não tem praticamente a educação para dirigir o carro, acha que ali ele pode andar à vontade, que nada aconteça. Nessas vilas, principalmente assim, ali no Centenário 2 e 1, na Antônio Mendonça Salvador, é uma avenida muito extensa. Ali já pedimos lombada ali, vou reforçar. Eu não lembro se eu coloquei indicação ou requerimento. Há vereadores também que fizeram esse pedido, inclusive nos buracos, no asfalto ali que necessita mesmo que tenha manutenção. Vou providenciar, porque foi falado, se não tiver essas reduções de velocidade nas avenidas mais extensas, há acidente. E depois do acidente, o que aconteceu com esse rapaz? Quase foi linchado pela população. E se tivesse linchado, se tivesse matado, quem era responsável? E o povo ali fica em fúria mesmo quando acontece um acidente. Às vezes eu falo para as pessoas, os órgãos competentes das sinalizações, eles acham que, não, olha, se acontecer, a população levanta. E ali naquele lugar foi feita uma lombada ali, por quê? Pararam o trânsito no passado, colocaram pneus, tocaram fogo ali, houve polícia, aí aquele quebra-pau. Aí colocaram a lombada. Então, por que colocaram a lombada depois da manifestação? Depois do acidente que a criança morreu? Então, estamos aí, vamos correr atrás e vamos tentar remediar antes que aconteça o acidente grave. Mais uma boa noite e um ótimo semana para todos. Com a palavra o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, passar um pouquinho aqui da nossa agenda da última semana. Eu estive com os vereadores aí, o Kiko e o Sérgio, na cidade de Piracicaba, onde nós realizamos algumas visitas e algumas reuniões. Primeiramente, uma reunião muito participativa e muito produtiva, junto ao Sindibam, sindicatos bancários, que nós levamos em discussão a questão da agência aqui do Banco do Brasil, onde, na oportunidade, o vereador Sérgio entrou em contato com o superintendente da agência para discussão quanto ao início das atividades na agência bancária, uma vez que a população tem reclamado em relação a isso, pela mora da abertura dos serviços, e eles alegaram a questão de licitação, a questão da contratação da empresa que vai fazer o conserto ali na agência, mais que os serviços de mesa, os serviços com o gerente já retomaram. Então, algumas pessoas, inclusive, já estavam sendo atendidas no início dessa semana, inclusive hoje, e na sexta-feira à tarde, se eu não me engano, também já estava tendo esse funcionamento na agência. Entretanto, os caixas ainda não. Então, é um problema, a gente discutiu isso ali no Sindibam. Também estivemos na Câmara Municipal da cidade de Piracicaba, junto com a diretora do Departamento de Comunicação, a Valéria Rodrigues, onde nos recebeu muitíssimo bem, nos apresentou algumas legislações que funcionam muito bem na cidade de Piracicaba, em que agora nós vamos realizar um estudo para que a gente possa trazer esses projetos tão importantes para o município de lá, aqui na nossa cidade, aqui em Porto Ferreira. Então é importante esse intercâmbio de conhecimento, de informações e de leis que já estão em vigor, ou seja, se elas são efetivas ou não, ou se elas valem a pena ou não. Eu digo isso porque no Brasil a gente tem muita lei que não funciona, que não tem aplicabilidade nenhuma. Então nós, enquanto legisladores, temos que trazer leis que realmente vão ao encontro da população e a que a população, no seu dia a dia, vai poder fazer uso de maneira positiva dessas leis. Então foi muito produtiva também essa reunião e tivemos uma última reunião logo no meio da tarde com o secretário da pasta da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda do município de Piracicaba, onde nós discutimos a questão do empreendedorismo. Haja vista que nessa semana, na quinta-feira, vai ser inaugurada aqui pela municipalidade a Casa do Empreendedor. Na quinta-feira, às 4h30 da tarde, inclusive nós recebemos o convite da secretaria competente,
vai ser inaugurada essa casa e discutimos a questão do empreendedorismo, a questão de economia criativa, a questão do microempreendedor individual e todas as possibilidades que existem hoje junto ao Banco do Povo para o financiamento do seu próprio maquinário, para você financiar o seu próprio trabalho e poder ser um trabalhador autônomo e os benefícios disso. Então vai ser muito importante a Casa do Empreendedor e já passou inclusive aqui legislação no tocante ao empreendedorismo dentro das escolas, que vai ser o futuro aí, daqui 10, 15, 20 anos, vai ser o que é o de importante para o nosso município e para a sociedade atual, com toda certeza. Convidamos o secretário, em nome do prefeito, a vir aqui na abertura da Casa do Empreendedor e também o secretário da pasta estadual, a poder vir participar, que ele também é da cidade de Piracicaba. Aliás, é o primeiro vereador que licencia o mandato para assumir uma pasta estadual. O secretário de governo hoje da pasta de Trabalho e Renda do Emprego, ele era vereador em Piracicaba e licenciou-se para assumir a pasta. Então, é o primeiro vereador que assume um cargo no governo estadual, secretário. É um histórico muito interessante. Encerro a minha palavra, parabenizando aí o convite que nós recebemos da segunda mostra de teatro José Augusto Tenan, já vista a primeira ter sido realizada no ano de 2015, enquanto fui chefe da seção de cultura, e agora sendo retomada pela administração. Parabenizo a pasta da secretaria, parabenizo o prefeito municipal pela sensibilidade quando apresentei o anteprojeto de lei aqui na Câmara Municipal. Agradeço e parabenizo todos os vereadores que também subscreveram o projeto e votaram por unanimidade na criação desse projeto de lei, desse evento cultural no município, haja vista que não existia nenhuma atividade voltada ao teatro no município. E a secretaria caprichou na programação. Vão ter oficinas para as crianças, oficinas para os adultos, e vão ter peças teatrais aí daqui do município, dos alunos que ali frequentam a Casa da Cultura, e também 2 grupos que são de fora, da cidade de Descalvado e da cidade de São Carlos, todos com entrada gratuita. Então, quem ganha com isso tudo é o município de Porto Ferreira. Eu tive a ideia de fazer um anteprojeto para que a gente possa, então, oficializar, para que isso se tenha todo ano, e não como aconteceu o ano passado, por exemplo, que não teve, e quem perde é a população. Então, fiquei muito feliz, é a primeira lei aí de minha autoria, que vai realmente ter uma efetividade junto à população. Então, do restante, agradeço a todos pela atenção, pela participação, tenham uma ótima semana e até a próxima segunda. Inscrito de forma derradeira, o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, aqueles que estão presentes até esta hora aqui conosco, relativo ao mutirão que foi sugerido pelo vereador Marcelo Azelim, na verdade. Mutirão por quê? Porque existe a sujeira, existe o detrito, mas eu quero dizer que reclamar é muito fácil. O que o povo faz é reclamar, reclamam de tudo. Mas só que existe uma responsabilidade também. E essa responsabilidade é de cada um. É do morador, é do cidadão, é do trabalhador, é do empresário, é do empreendedor. Todos têm responsabilidade de manter a cidade limpa, organizada, higiênica. Então, cada um tem a sua parte a contribuir. E aí, quando alguém vê que está sujo, que está bagunçado, é porque alguém fez aquilo lá. Aquela sujeira, aquele detrito não foi sozinho, não foi andando para lá. Foi alguém que jogou, que deixou lá de propósito, ou porque ele não tinha onde jogar, ou porque, na verdade, é a falta de zelo mesmo. Então, eu costumo falar que é a coisa mais fácil que tem é reclamar. Mas se cada um fizer a sua parte, ninguém vai reclamar. Eu quero dizer também que eu estive agora no feriado, na festa das crianças, realizada para as crianças lá na FEPASA, no espaço da FEPASA. Gostei muito, as crianças bem atendidas ali, bem organizado pelos funcionários da promoção social, onde encontrei também o nobre vereador Gideon, estava lá também conosco. Quero parabenizar ao cidadão ferreirense, o trabalhador ferreirense, na verdade, por essa conquista, que é o título que foi dado à cidade de Porto Ferreira pela capital da cerâmica artística. Como bem citou o nobre vereador Dentinho, começou, não é de agora, né?
já vem de muito tempo atrás. É um trabalho de formiguinha que veio sendo construído e hoje esta casa, né, teve o êxito, o executivo teve a oportunidade de abraçar e de receber esse título, né? Parabéns para o Rômulo, que foi por ele, né? Mas já foi começado já há muito tempo esse trabalho. Então, parabenizar os trabalhadores da cerâmica. Até eu vou relatar algumas atividades aqui. O trabalho que é feito pelos modeladores que preparam as peças, que criam modelos para serem produzidos para cerâmicas, aqueles que preparam a massa, os fundidores que fazem as peças, as tornideiras, as esponjadeiras que dão acabamento, os forneiros que levam as peças para o forno para serem queimadas, para serem finalizadas, as pintoras que fazem o trabalho lá com maestria, todos eles merecem o nosso aplauso, a nossa consideração. Aqueles que também trabalham com resina, com gesso, agora com ferragens também, todos eles contribuíram para esse êxito. Então, quero parabenizar a todos. O cidadão ferreirense, o trabalhador ferreirense é quem está de parabéns. E muito obrigado a todos, uma boa semana. Senhores vereadores, inicialmente eu quero externar aos senhores que recebi uma resposta a um requerimento, ao requerimento 457, em que indaguei o Poder Executivo acerca da promoção de uma Copa de Marcha, de uma exposição de cavalos no município. E a resposta foi muito interessante. A administração alegou que possui em seu planejamento a realização de uma exposição de cavalos da raça manga larga ou de outras, promovendo Copa de Marcha e todos os exercícios que o tema requer. Essa foi, em tese, a indagação. E a Prefeitura disse que elaborou recentemente no plano diretor projetos para o fomento do turismo, e dentre eles está a formatação de produtos turísticos na área rural. A administração ela é ciente também de que existe em Porto Ferreira criadores da raça mencionada e de participações e premiações em nível nacional, e que já fez contato com tais criadores a fim de estabelecer futuras parcerias. Alega que um evento desse porte movimentará toda a cadeia produtiva do turismo, beneficiando de forma direta setores como meios de hospedagem, alimentação, transportes, comércio e entretenimento, e de forma indireta outros setores de economia local, haja vista que a atividade turística interage com outras atividades produtivas da economia, constituindo uma malha ampla e complexa de encadeamento produtivo, composta por bens e serviços tangíveis e intangíveis. Quando eu indaguei a administração se conhece acerca da existência de tal evento em alguma cidade da região, a resposta foi categórica e chegou do seguinte modo: segundo o levantamento feito nas cidades que compõem a região turística, Histórias e Vales, a qual Porto Ferreira pertence, não existe evento desta natureza. O retorno dependerá do interesse da iniciativa privada em estabelecer parcerias. Como diz o ditado em latim, alea iacta est. A sorte está lançada e agora a gente aguarda um posicionamento do Poder Executivo, uma consumação deste ideal que vem aos anseios turísticos e econômicos do município e de seus munícipes. Outra informação, eu peço ao assessor do Poder Executivo, Marcos Maquininha, por gentileza, que agilize os serviços inerentes à limpeza do asfalto e das galerias que foram instaladas na rua Antônio Franzoni, lá no Jardim Independência. Eu recebi reclames de moradores de que os serviços foram realizados, no entanto, massa de asfalto e outros produtos, parece-me que desceram ali pelo bueiro e também as calçadas estão muito sujas em razão do serviço que ali foi realizado. Então, antes de providenciar uma indicação, eu peço ao assessor legislativo que agilize esse serviço de clamor público daqueles moradores. Fiquei muito satisfeito com a informação da Rede Vida. Eu apresentei no primeiro semestre um pedido de informações sobre a Rede Vida e aquela outra emissora católica, fugiu meu nome no momento,
E Canção Nova, exatamente, a resposta, na ocasião, foi uma resposta não satisfatória, dizendo que não haveria mais a divulgação, a veiculação, e vejo nesse fim de semana que o contrário está acontecendo, o que vem ao encontro de muitos telespectadores das referidas emissoras de televisão. O vereador Gustavo Braga, em seu discurso forte, firme, arguiu sobre a Assembleia Legislativa. E, Gustavo, às vezes eu me pergunto, eu não sabia que aqui em Porto tinha tanta pessoa assim na Assembleia Legislativa, sabe? Seria interessante até fazer umas pesquisas sobre essas pessoas que fazem parte, que são assessores de deputados, para ver o que essas pessoas estão trazendo para Porto Ferreiro, o que essas pessoas... Porque o dinheiro que é pago por esses deputados é o dinheiro público, é a arrecadação pública. Agora, essas pessoas estão trazendo para a população um retorno disso, ou só trazendo rojão e confete? A gente precisa ver. Mas o Gustavo não alegou o mérito, e sim o pressuposto de ir ou não ir à Assembleia Legislativa. Olha, Gustavo, se uma pessoa que eu conheço por aí for assessor de deputado na Assembleia Legislativa, eu confesso com você, ele não está indo até São Paulo, picar o cartão. A não ser que alguém, ele tenha procuração para um terceiro fazer por ele. Mas que eu saiba, ele não está indo não. Muito pelo contrário, ele fica o dia inteiro na casa de alguém aqui. Não desse plenário, alguém aqui da cidade. Vamos lá. Recebemos o convite, e esse convite vem da Prefeitura Municipal, da Maria Lúcia Baltieri, secretária de Desenvolvimento Econômico. É com grande satisfação e respeito que vimos convidá-lo para a inauguração da Casa do Empreendedor. Data 19 de outubro, às 16h30, na Rua Francisco Prado, 396, Centro. Essa casa, ela se integra à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Divisão de Inovação e Desenvolvimento Econômico, a Seção de Turismo, a Seção de Habitação, Sebrae, aqui, o Banco do Povo Paulista, a Sala do Empreendedor, o CIEE e a Central de Capacitações. Também o vereador Alan, autor da lei, junto de toda a Câmara, da Lei Municipal da Mostra de Teatro, José Augusto Tenan, o vereador arguiu sobre a realização, que será no dia 20 a 22 de outubro, no Anfiteatro Isaltino Casimiro, a partir das 19h30. E, por fim, a Quinta-feira do Conhecimento da EMF, professor José Gonço, dias 17, 18 e 19 de outubro, das 18 às 11, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Uma promoção daquela unidade escolar. Eu, mais uma vez, agradeço a sensatez de cada um dos vereadores que, de uma forma mútua, procuraram, não todos, não foi unânime, mas é assim a democracia, não é condenável o ato do colega, ele tem o direito, como existe no próprio direito na área jurídica, o direito de ficar calado, ele tem esse direito, mas eu agradeço a todos os vereadores que entenderam das aflições daqueles que são responsáveis pelas comissões da Câmara e sobre o problema inerente à divulgação, aos atos institucionais e, sobretudo, aos atos legais. O que isso quer dizer? A Câmara ela tem obrigatoriedade de divulgação, de veiculação de leis, de iniciativas. Iniciativas estas que são fixadas em leis, previstas em leis e que são observadas pelo Tribunal de Contas. Ele observa, olha, fez isso, fez essa publicação, fez essa audiência, não realizou, por quê? Enfim, há um rito que a Câmara tem que seguir. E nós, de uma forma administrativa e de uma forma de gestão essa partilhada a todos, pois aqui não há que ter segredo e muito menos patota, nós temos que observar as circunstâncias que nos atingem e, como legisladores, criar os mecanismos para a solução de tais problemas. E como todos os vereadores, quase todos, como a maioria dos vereadores aqui explanou, a necessidade é criar uma outra via, que ela se faz necessária para o caso em tela. Que caso? O caso de divulgações por imposição legal.
Eu agradeço a atenção de todos os vereadores, do público que nos acompanhou, daquele em casa acompanhando pelo site oficial do Poder Legislativo e também pela transmissão da Rádio Comunidade FM, e encerro a presente sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.